Olá, você que me assiste, Deus te abençoe no nome de Jesus, te dê muita graça neste dia. Estamos diante de um assunto muito sério e vamos gravar este vídeo com este assunto. Mas não foi fácil, não está sendo fácil gravar este vídeo. E o título é: Você entende o que é batalha espiritual? Você entende o que é batalha espiritual? Talvez você já viu este assunto antes, talvez você já leu este texto antes, mas é muito sério, muito mais sério do que possamos imaginar. Vamos orar, depois vamos ler a Bíblia e vamos falar desse assunto no nome de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, guarda-nos, enche-nos do teu poder, do teu amor, da tua compaixão, da tua misericórdia. Prepara-nos, ó Deus, para esses dias que vivemos diante deste mundo tenebroso, mundos de ataques espirituais, mundo onde as pessoas estão se matando, suicidando, onde casais estão, Deus, sendo destruídos, lares estão sendo destruídos, filhos revoltados contra os pais, pais revoltados e abandonando os seus filhos, pessoas dedicando a sua própria carne, o seu próprio corpo a Satanás, para terem de volta prazeres desta vida, sucesso financeiro. Eles se vendem, eles se jogam as garras, as mãos do diabo, sem saber que terão um fim triste, meu Deus. Usa-me para que com esta palavra eu possa libertar algumas vidas da garra destes satanistas, destes infiltrados de Satanás no meio do povo de Deus. E que o Senhor possa libertá-los no nome de Jesus. Liberta o lar dessa pessoa que ora comigo. Liberta a vida dessa pessoa que ora comigo. E dai, meu Deus, o prazer de ouvir testemunhos de que esta mensagem chegou ao coração das pessoas e falou com elas. No nome de Jesus, salva-as deste mundo tenebroso. No nome de Jesus. Assim oramos juntos. Amém. Leamos Lucas, capítulo 8, versículo 22. E depois o versículo 39. O versículo 22 diz: Ora, aconteceu que, em um certo dia, ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Versículo 39 diz: Retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Este texto você não vai entender porque eu li o princípio, no versículo 22, e li o fim, no versículo 39, mas eu vou andar com você nesse assunto. Quando Jesus, antes de entrar no barco, ele estava na Galileia, no mar da Galileia, possivelmente estava um lado, né? E ali era chamada por Isaías e por Mateus e pelos judeus Galileia dos gentios, porque os judeus consideravam que este local ali, aquela região, não era tão pura como deveria ser pelo ajuntamento de nações ali. Era um território muito propício. O lago da Galileia era um lago que se dava num território muito profícuo, né? Com a importância comercial muito grande. Aquela região ali era uma região próspera. E Jesus, então, para cumprir a palavra de Deus, ele, as profecias que foram feitas antes dele, ele opera naquela região ali, na Galileia dos gentios, nesta mistura mesmo de nações. Mas aqui lemos, que Jesus brilhava ali, como foi o nosso título passado. Se você não assistiu, assista. Como está brilhando a tua luz, é o título do vídeo passado. Jesus então entra no barco ali e chama os discípulos para atravessar. Algo precisava acontecer para Jesus
ter entrado nesse barco e chamar os discípulos para ir para o outro lado. Um grande pregador brasileiro, que eu também admiro, disse que era propício de acontecer, era normal acontecer, o que aconteceu ali no lago da Galileia, que era aquele tufão, que era aquele vento que aconteceu ali, e ele explica geograficamente, né, o porquê que isso acontece. Só que eu discordo dele. Vai muito além do que fatores, né, naturais ali, do que movimento natural ali de vento, que isso era próprio. Era impróprio o que aconteceu ali. E se você andar comigo neste texto, você vai entender claramente isso. O que acontece em Lucas capítulo 4, né, é que lá na sinagoga havia alguns demônios camuflados ali. Jesus então percebe que os rabinos, que os judeus nunca perceberam este homem possesso de demônio ali no meio deles. Mas Jesus chega para cumprir Isaías, um povo que andava nas trevas, raiou a maravilhosa luz. Jesus chega ali com a luz do entendimento, da revelação, e Jesus expulsa esses demônios ali daquele homem possesso. Aqueles demônios foram expulsos então daquela região também. E o que acontece? Que antes que Jesus entre no barco para atravessar para o outro lado, aqueles demônios já estavam residindo no outro lado. Eles sabiam que onde Jesus estava, eles não poderiam estar. Mas Jesus não estava lá em Gadara, Jesus não estava lá nas 10 cidades chamada Decápolis. Então eles fizeram ali um patrimônio deles. Satanás disse: eu posso governar do outro lado, eu não posso governar onde Jesus está, porque ele veio para me destronar nesta região. Mas eu posso governar do outro lado do lago. É também uma região própria. Lá do outro lado do lago se oferece sacrifícios a mim, sacrificando porcos no altar. Lá é uma região que eu vou poder dominar. Mas agora, um problema acontece. Jesus chama os discípulos e diz: vamos para o outro lado. Por que Jesus iria para um lado gentílico totalmente, onde sacrifícios a demônios eram oferecidos? Mas Jesus vai. Só que levanta-se uma grande tempestade de vento no mar. As águas começam a tumultuar e vento soprando. Marcos diz que outros barquinhos estavam seguindo a Jesus. Mas o foco daquele vento não eram os barquinhos, era aquele barco onde Jesus dormia na popa do barco. E eles começam a soprar aquele vento e a água começa a entrar no barco, e a intenção era afundar aquele barco ou espantar aquele barco para o destino que Jesus disse que iria. E os discípulos entram em pânico, em pavor, e vão acordar Jesus. Jesus estava em silêncio, Jesus estava dormindo tranquilo. O barco não afundaria, porque Jesus estava no barco. Mas os discípulos apavoram e acordam Jesus e diz: mestre, nós estamos perecendo. Jesus toma 3 atitudes: repreende o vento, repreende o mar, as águas, e a bonança vem. Mas Jesus também repreende os discípulos, dizendo: até quando sereis tímidos? Até quando lhes faltará fé? Jesus estava dando a lição a eles de que sem fé é impossível ter revelação, sem fé é impossível enxergar este mundo tenebroso, sem fé é impossível agir contra este mundo espiritual sujo e imundo, onde o diabo, Satanás, irá operar camufladamente para impedir a obra de Deus na minha vida e na tua vida e na vida de outros. Demônios que transitaram da sinagoga para o outro lado, para governarem lá.
Jesus vai lá combatê-los também, porque Jesus amava alguém que estava do outro lado. Jesus passa, então, tudo se faz bonança. Ele chega intacto com os discípulos na terra, do outro lado. Mas alguém está esperando ali, e este alguém está cheio desses demônios que vieram lá da sinagoga, expulso por Jesus. Agora eles sentem, nós estamos no nosso território. Lá ele nos atormentou e agora ele vem nos atormentar, e eles clamam: Jesus, Filho do Altíssimo, vieste nos atormentar e nos lançar no abismo fora do tempo? Eles trazem à memória aquilo que Jesus já sabia. Havia um tempo e há um tempo em que eles serão lançados no abismo. Mas o que acontece é que, trazendo isso à memória, Jesus não foi lá para lançá-los no abismo, fora do tempo. Jesus foi lá para libertar uma vida, a vida de um homem que estava se cortando, que estava dormindo nos túmulos, que já não podia viver na cidade mais, e nem a cidade conviver com ele. Ele era um perturbador, e nele havia mais de 6.000 demônios. E Jesus, do outro lado do mar da Galileia, nas terras de Cafarnaum, de Naim, Jesus já amava aquele homem que estava do lado de lá, se cortando, sofrendo. Era uma alma perdida, uma alma que não tinha mais família, uma alma que não tinha mais convívio com a sociedade. Um homem sofrendo, comendo carne de defunto para sobreviver, vivendo ali, isolado, em região desértica. Jesus vai lá por amor àquele homem. E os demônios, ao serem repreendidos, pedem: deixe que entremos nos porcos. Por que eles estavam dizendo isso? Os porcos já são consagrados a nós. Os porcos já são levados ao altar em sacrifício a nós. Os porcos são rejeitados por vocês mesmos, judeus. Os porcos só servem para alimento de quem gosta de porcos. E para quem gosta de ter benefício, lucro sobre os porcos. Deixa que entremos neles. E Jesus permite. E eles entram nos porcos e criam um prejuízo muito grande. Agora ali tem um homem liberto, já vestindo-se, já aos pés de Jesus. Mas por outro lado tem os gananciosos, e a justiça chega até eles e dizem: olha, aquele sujeito que era portado ali, que era um vaso de demônios, incorporado por demônios, ele foi livre. E ao contrário deles se alegrarem, eles recebem a notícia dizendo: mas os demônios entraram nos teus porcos, e eles se lançaram no precipício e morreram 2.000 porcos. Aquilo ali veio uma tristeza muito grande para eles. E eles foram até Jesus, não para louvar a Jesus, não para engrandecer a Jesus, não para ver aquele homem liberto e dar glória a Deus por ele, mas para pedir: saia das nossas cidades. Nós preferimos o sacrifício a demônios, nós preferimos conviver com os porcos, porque o nosso lucro está aqui em criarmos porcos. Não interessa se vocês rejeitam, o nosso negócio é com os gentios. Nós vamos continuar amando o que fazemos. Era uma região rica na agricultura, Decápolis. Era uma região rica demais no pescado, porque o mar da Galileia era rico em peixes. Mas o que acontece é que eles rejeitam Jesus. E Jesus, então, não se vendo amado ali, não vendo o entendimento daquela região ali, em ver um homem liberto que agora pode voltar à sua família, e preferindo porcos, chorando o prejuízo que tiveram. Jesus então assume o que eles disseram e entra no barco para voltar. Mas a missão de Jesus foi concluída. Aquele homem fora livre, nunca mais ele vai viver nos sepulcros.
Mas o homem sente tanto a graça de Deus que ele diz: eu quero ir contigo, deixa-me ir contigo. E Jesus disse o que lemos: não, eu vou enviar você. Eu não vou ficar aqui em pessoa, mas eu vou estar com você em pessoa. Vá à tua família, vá à tua cidade, vá a estas cidades e diga o tamanho da maravilha que Deus fez a você. O que Jesus estava dizendo: homem, sinta o quanto Deus te amou. E Deus quer te usar. Neste mundo tenebroso que você está vivendo, Ele quer te usar como missionário. Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer usar a tua boca. Eu volto, mas eu te deixo como representante meu aqui. Você é um sinal vivo do que Deus pode fazer num homem destruído. Num homem tomado por mais de 6.000 demônios, um homem que a sociedade já tinha descartado. Lá ele vai morrer, lá ele vai estar já dentro do sepulcro, lá não precisamos nem tocar no cadáver deste mundo. Mas Deus, homem, te fez nascer de novo. Deus te deu nova vida. E Ele quer que você use esta nova vida para dizer a todos que o maravilhoso se encontrou, se apiedou de você, te amou, te restaurou. Que o que eles chamavam de impossível é possível agora como um testemunho vivo na tua vida. Vá e pregue e testemunhe das grandezas do que Deus fez a você, de que Ele é maravilhoso. E a Bíblia diz que ele obedeceu, ele saiu apregoando, ele saiu dizendo a todos, até chegar na sua casa ele deixou muitos já sabendo o quanto Jesus foi maravilhoso para com você. E você diz: eu não estou entendendo a mensagem, mas eu te explico. Você está numa batalha espiritual muito ferrenha, muito forte. Tem tanta gente que talvez tenha te empurrado para você estar aí cheio de demônios, para você estar cheio de problemas. Pessoas que não acreditavam mais na solução da tua vida. Pessoas que já dizem por aí que você não tem mais jeito, ou que a tua família não tem mais jeito, que teu filho não tem mais jeito, que a situação é caótica, que agora só a morte te espera, ou espera aquele que você ama. E você então começa a se refugiar nos sepulcros, no mundo dos mortos, se cortando cada dia, sofrendo cada dia, porque você não vê a solução onde você vive, na igreja que você frequenta. Você está vendo mais uma missa para os mortos do que um culto ao Deus vivo onde você está congregando. Mas Jesus vê diferente. Jesus vê do outro lado. Jesus vê libertação do outro lado. E mesmo que os ventos tentam impedir que Jesus chegue até a tua situação, até onde você está, a primeira derrota de Satanás é que Jesus repreende os ventos, repreende o mar. Talvez, se Jesus não tivesse falado com aqueles discípulos que eles precisavam ter fé, eles diriam a Jesus: vamos voltar, porque se aqui está ruim, lá na frente vai estar pior. Mas Jesus diz: vocês precisam ter fé, deixarem de ser tímidos. E eu, como um pregadorzinho da palavra de Deus, eu estou deixando a minha timidez de lado e a minha falta de fé de lado para dizer a você que em Jesus há recurso, que Ele rema até onde você está, que Ele conduz o barco até onde você está, que Ele incentiva outros a remar até onde você está, porque Ele quer tocar na tua vida, Ele quer tocar no teu lar, Ele quer libertar o teu lar, Ele quer mudar o teu lar. Ele está se direcionando a você.
e Ele irá libertar você e os teus, porque há poder no nome de Jesus. Voltando para Isaías. A mesma luz que brilhou na Galileia dos gentios, agora vai brilhar numa terra onde a idolatria é tomada, onde Satanás se sente senhor, onde não quiseram Jesus. A luz vai brilhar ali, vai trazer entendimento. E você que percebe que aquele homem obedeceu e ficou. Jesus volta de novo mais tarde naquela terra. Na terra que ele fora expulso, que eles disseram, eu não quero o Senhor aqui. Nós queremos viver na nossa cultura de porcos, adorando ídolos. Ali havia uma junção de vários deuses ali. Vários ídolos sendo adorados, Satanás sendo adorado. Sacrifícios e mais sacrifícios a demônios ali. Mas Jesus deixou um homem que fora liberto. E esse homem então propagando ali o que Jesus fizera na sua própria vida. E agora ele dizendo, 2.000 porcos não puderam suportar os demônios que havia em mim. Os porcos morreram, mas Jesus me deu vida. E hoje eu sou livre, portador da palavra do Senhor. Eu estou aqui para dizer a vocês que há libertação em Cristo Jesus. Esse que atravessou o lago encontrou-se comigo. Dele mesmo eu falo, ele transformou a minha vida. Ele me tirou do mundo tenebroso, onde o inferno já se incorporava em mim, onde Satanás tinha um trono em mim. Ele destronou Satanás. Eu sou um novo homem, uma nova criatura. Entenda que Jesus quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Usar você para o benefício de uma nova geração em Cristo. Por isso, ele não leva você e nem eu para o céu imediatamente quando o aceitamos. Talvez aquele homem fosse o exemplo de um crente que aceita Jesus e diz, Jesus, me leva, porque eu quero habitar contigo. E ele diz, não vou te levar agora, porque tem muitos que precisam ouvir a minha palavra através de ti, através da transformação que eu fiz na tua vida. Eles te conheceram perdidos, eles te conheceram totalmente endemoniados, eles esperavam a tua morte, mas chegou a luz da vida na tua vida, para te dar vida. E você possa dizer a todos, aquele morto reviveu, aquele velho homem agora se transformou em um novo homem. Eu carrego a essência de Cristo em mim. Aquele homem falou para aquela cidade e Jesus volta mais tarde ali na região de Decápolis. Agora o expulso Jesus, pelo contrário, é bem recebido e ali ele volta a fazer milagres e maravilhas, porque um homem obedeceu e ficou. Um homem então deixou de ir para ficar apregoando a diferença que Jesus pode fazer em vidas perdidas. Por isso eu vivo no mundo espiritual cheio de batalhas. Para gravar esse vídeo foi uma batalha tremenda. Mas eu digo a você que há poder no nome de Jesus para transformar a tua vida ou a vida de qualquer um. Não importa se o cara é macumbeiro, não importa se o cara é usado pelo diabo, se a pessoa é totalmente usada pelo diabo, se é um assassino, se é uma prostituta, se é um homossexual, se é uma lésbica. Há poder libertador no nome de Jesus. Jesus salva ladrões, Jesus salva traficantes, Jesus tira o usuário de droga das ruas e o faz pregador, o faz homem de bem, mulher de bem. Onde há Cracolândia, Jesus cria ali a Cristolândia. E a bênção de Deus, onde o império das trevas imperava,
chega a luz do Filho do amor de Deus e transforma aquele local, transforma aquela vida. Ontem eu postei um vídeo sobre o batismo nos presídios aqui nos Estados Unidos da América. Jesus batiza também nos presídios. Jesus salva a alma nos presídios. Aquele cara que você diz, ele tem que morrer na cadeia. É a tua palavra e a minha. Mas Jesus pode atravessar o lago e ir lá e visitar os presídios e dizer, eu vim trazer vidas para vocês que outrora estavam mortos para a sociedade. Eu venho trazer vida e fazer de vocês assassinos, ladrões, estupradores, fazer de vocês homens e mulheres que eu possa usar diante deste mundo tenebroso para brilhar a vossa luz diante dos homens e salvar muitas almas, porque todo aquele que crer em mim não perecerá, mas terá vida eterna. Que Deus abençoe você. Você entende o que é batalha espiritual? Procure entender, porque você está dentro de uma todo o tempo da tua vida. E você não pode ser um sacrificador de porcos. Você tem que ser aquele homem, aquela mulher que Jesus atravessou o lago para transformar você, mudar a sua vida e te fazer nova criatura e anunciador das boas novas do Senhor Deus. Um abraço meu, Pastor Riva Martins. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, no nome de Jesus.